gente vai dar continuidade ao estudo do 9º ano aqui no Explicador Virtual. A matéria é a Introdução aos Estudos Demográficos, né, que é uma coletânea de aulas sobre demografia, mas voltada ao estudo principalmente das mudanças demográficas, né, num novo momento que é a nova ordem mundial. Mas para que a gente possa entender isso, a gente precisa entender também como a gente vai estudar a demografia, para que a gente possa entender as modificações que vão ocorrer a partir desse momento. E dentro do estudo de demografia, a gente está estudando a transição demográfica, a terceira e última parte, que a gente vai analisar como essa transição vai se comportar. Então, a gente viu que tem várias fases, a primeira, a segunda fase da transição demográfica, que são caracterizadas por modificações na taxa de natalidade e na taxa de mortalidade. Então, a gente observa isso, a gente pode observar como isso vai acontecer. A gente viu que a primeira fase ela é caracterizada por uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade, provocada, entre outras coisas, por hábitos culturais e ausência de tecnologia de prevenção da gestação e também por problemas nas ciências médicas, na capacidade de ciências médicas, né, na capacidade de prevenção da morte, digamos assim, de prolongamento da vida. A segunda fase ela é caracterizada pela manutenção de uma alta taxa de natalidade, que é inclusive atribuído ao fato de que você não tem grandes mudanças na cultura e na capacidade de prevenção. É importante lembrar que o aumento da capacidade médica de manter a vida ele acontece antes da capacidade do desenvolvimento de metodologias contraceptivas, né, de prevenção da gestação. Então, tem questões culturais que são colocadas na segunda fase, questões médicas, inclusive, como os métodos contraceptivos, e a grande transformação dessa segunda fase é o fato de que a taxa de mortalidade vai cair, ela vai cair porque alguns avanços médicos e sanitários vão acontecer, então a população vai viver mais, vão aumentar a expectativa de vida, que também é um dado importante para a demografia, porque ele vai avaliar qual é a esperança de vida média de uma população. Um ponto importantíssimo que foi falado nas duas fases, que vai ser repetido agora na terceira, é o fato de que essa transição demográfica ela não pode ser datada historicamente, ou seja, não existe um momento histórico de um ano a tal ano para que eu possa dizer que aconteceu a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase. Por isso que não tem uma data aqui do lado ou qualquer coisa, porque dependendo da característica social daquele país, dependendo do processo do estágio de desenvolvimento daquele país, eu vou observar que o país está na primeira, na segunda ou na terceira fase. Então, você pode ter países da Europa que já estão na terceira fase, enquanto você tem países na África que estão na primeira fase. Então, isso depende dos indicadores, até mesmo porque, para avaliar a taxa de natalidade e mortalidade, eu vou avaliar, entre outras coisas, as capacidades. Como a gente viu, se eu melhoro as condições médicas, eu vou melhorar a expectativa de vida. Então, países muito pobres vão apresentar problemas em desenvolvimento humano, vão apresentar problemas ali nas suas condições médicas e por isso vão apresentar essas variações. Bom, para que a gente possa conseguir entender esse modelo, né, esse trajeto, através de uma etapa, para que a gente possa entender como isso funciona em fases, vamos produzir aqui mais uma vez um gráfico. E esse gráfico aqui eu vou analisar, eu posso dividir ele em 3 fases agora. Então eu estou aqui olhando a primeira fase, aqui, a segunda fase e a terceira fase. Então eu observo especificamente essas fases aqui, tá? Então isso é importante para que a gente possa criar uma datação, não uma datação, mas uma lógica, para a gente possa entender como ela vai funcionar. E principalmente para que a gente possa entender como funciona o crescimento vegetativo, que é aquele índice que a gente observou, que é realizado entre uma subtração, né, uma operação matemática entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, observando aqui, primeira fase, alta taxa de natalidade, segunda fase, alta taxa de natalidade, e vamos ver o comportamento da terceira fase. E aqui a gente vai observar como vai acontecer a taxa de mortalidade. Alta taxa de mortalidade, característica básica da segunda fase, eu tenho uma queda nessa taxa de mortalidade. Então eu estou observando aqui, entre outras coisas, o crescimento da população, esse espaço entre essas duas linhas que representa o crescimento vegetativo. Mas isso é o que aconteceu na primeira e na segunda, isso a gente já entendeu. E o que vai acontecer na terceira? Bom, a taxa de natalidade, que era alta na primeira e na segunda fase, vai ficar baixa na terceira.
E a taxa de mortalidade, que era alta na primeira fase, né, que é caracterizada por uma alta taxa de mortalidade e que reduz na segunda fase, vai se manter baixa na terceira fase. Então, a grande mudança da segunda para a terceira agora não é mais a taxa de mortalidade, sim a taxa de natalidade. Então, se a grande mudança da primeira fase para a segunda acontece na taxa de mortalidade, eu tenho uma queda da taxa de mortalidade, a grande mudança da segunda para a terceira é justamente na taxa de natalidade. Agora a taxa de natalidade vai cair. Então, voltando ao gráfico aqui, eu tenho uma manutenção de uma taxa de mortalidade baixa. E a grande modificação agora é justamente na taxa de natalidade, que vai cair. Então, eu vou observar que eu tenho um crescimento pequeno nesses dois pontos. Então, nesses dois extremos aqui da minha tabela, o meu crescimento da população é pequeno. Seja porque eu tenho uma alta taxa ou uma taxa menor. O grande crescimento aqui fica na segunda fase. Então, esse seria um gráfico, se algum professor pedir para montar um gráfico de transição demográfica, ele aconteceria dessa forma. É assim que eu organizaria um gráfico. Com um grande crescimento de população na segunda fase e com uma diminuição da população. O que vai ser diferente do primeiro para o terceiro? Aí é a idade da população, são as características da população, né? Não mais o crescimento da população. Agora, por que isso vai acontecer na terceira fase? Qual é a grande mudança na terceira fase? A grande mudança é a taxa de natalidade. O que acontece? Primeira questão, uma questão cultural. Tá? A gente pode expandir um pouco mais. Modo de vida urbano. Aí sim, eu tenho valores urbanos, um processo que a gente chama de urbanização, que vai acontecer tanto no campo quanto na cidade. Os países envolvidos têm no campo um modo de vida muito urbano, né, com uma lógica urbana. E o que esse modo de vida urbano vai acabar acarretando, né? Como a gente pode entender isso? A gente pode primeiro pensar que esse modo de vida urbano ele vai trazer um aumento do custo de vida. Né? Você criar uma criança numa cidade ele é muito mais caro do que você criar no campo. E aí, até a questão de espaço físico. Pensa quanto um apartamento, a média dos apartamentos nas cidades, pegar a média dos apartamentos no Brasil é de 80 metros quadrados, até menos, agora os apartamentos estão menores. Então, um apartamento de 40, 50, 80 metros quadrados não comporta 10 crianças. E você ter um apartamento de 100, 200 metros quadrados, na cidade é muito caro. Então, se numa fazenda você tem um espaço livre, você tem um espaço físico, porque o solo é mais barato, você não tem isso na cidade. Então, um casal que tenha 10 filhos num apartamento é uma coisa um pouco mais complicada. Outra coisa, hoje em dia o nível de qualificação é cada vez maior. Quando você vai ver isso na Europa, isso nos Estados Unidos, isso é muito maior. O Brasil já está vivendo isso. Então, uma pessoa para se encaixar no mercado de trabalho, ela precisa apresentar indicadores melhores de desenvolvimento profissional. Então, como eu vou fazer isso? Os pais precisam pensar nisso. Então, eu vou investir na educação da criança, que é caro. Então, atividades físicas, cursos de inglês, cursos de qualificação são mais caros. Escolas particulares, no caso da realidade brasileira, são caras. Então, para eu conseguir oferecer para o filho que se acredita pelos pais que seria uma alternativa a uma inserção melhor no mercado de trabalho, isso é uma questão importante. E uma questão que tem modificado muito a lógica de concepção nos últimos anos, além da adoção de métodos contraceptivos, não só adoção, mas como uma adoção mais geral, é mais popular o conceito, né, o acesso a esse tipo de produto. Além disso, é a questão cultural relacionada à mulher. A mulher agora faz parte do mercado de trabalho cada vez mais, e quando você tinha numa lógica uma lógica anterior, a mulher que ficava em casa, cuidava dos filhos, hoje isso não é mais possível. Então, como ela vai trabalhar, como ela vai buscar o trabalho, ela vai adiar a maternidade para poder se inserir no mercado de trabalho melhor também, se qualificar. E aí uma mulher que vai ter filho com 30 anos, ela não tem nem tempo fértil para ter tantos filhos assim como uma moça que começa a ter seus filhos com 20, 18, 19 anos. Então existe a questão biológica também, e existe a questão de cultural e lógica, porque a mulher não consegue conciliar muitos filhos e uma carreira. Então isso é uma questão que vai influenciar muito na diminuição da taxa de natalidade. São as
grandes mudanças nesse período, porque eu tenho um conjunto de lógicas e até a questão cultural também, que é muito importante nesse quesito, uma vez que você vai entender que menos filhos são melhores, né? Ter menos filhos é melhor do que ter muitos filhos. Então, e aí a manutenção dessas melhorias da medicina. Como eu disse, em algumas populações, você não tem a adoção dessas características ainda. Eles não estão nesse estágio. Então, a tendência é que eles uma hora cheguem a esse estágio para que chegue na terceira fase. Só em questão de curiosidade, o Brasil está saindo da segunda e chegando à terceira. A gente já vai observar o envelhecimento da nossa população. Aqui é a pirâmide da terceira fase da transição. A gente vai ver mais pra frente as características desse tipo de organização de população em outras questões, inclusive na migração e na questão mesmo do mercado de trabalho. Aqui a gente precisa entender que a terceira fase, ela é caracterizada, é claro que assim como na primeira, esse triângulo perfeito, ele é pra gente ter uma ideia. Ele não necessariamente representa a realidade. Uma pirâmide mais avançada seria mais ou menos assim, um pouco mais reta. A tendência é que ela chegue a ficar parecida com isso, mas não é exatamente assim que fica, mas é só pra gente ter uma ideia que quando eu estou na terceira fase da transição demográfica, eu não tenho, a base da pirâmide não é mais tão larga, é uma pirâmide invertida. Então, a minha população jovem, ela é em menor quantidade, porque eu diminuí a taxa de natalidade. E aí eu tenho uma população idosa em maior quantidade. Então, porque eu aumentei a expectativa de vida. Claro que não fica assim, porque existe uma diminuição, mas é só pra gente ter noção que existe uma inversão. Então, eu diminuo muito o grau da população jovem e aumento a população idosa. Então, eu vou caracterizar essa inversão, essa terceira fase, como um processo de envelhecimento da população. Mais pra frente, a gente vai entender quais são, o que esse tipo de posição, de lógica de população vai interferir na vida e no desenvolvimento dos países, dos locais onde isso vai se manifestar. É uma forma de a gente entender um pouco melhor e para a gente conseguir compreender um pouco mais também a lógica de população. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!